Eu sou a Débora Mourão, da Universidade Federal de Pelotas, do 6º semestre de enfermagem, e venho, por meio dessa apresentação, trazer o trabalho de redefinição dos critérios de morte encefálica no Brasil, com a perspectiva de atuação em cuidados paliativos, com a orientadora, doutora Franciele Roberta Cordeiro. A morte encefálica ela é definida pela ausência de atividade cerebral. E em 2017 foi feita a nova resolução 2173 do Conselho Federal de Medicina para o diagnóstico de morte encefálica. Visando isso, o cuidado paliativo, ele entra pensando no sofrimento da família e do paciente, né? Este trabalho, ele tem como objetivo analisar as perspectivas de atuação em cuidados paliativos a partir da redefinição dos critérios de morte encefálica no Brasil. A metodologia foi uma revisão narrativa de literatura com base de dados do Cielo e do Lilacs. Também consultamos a resolução do Conselho Federal de Enfermagem e uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Os DECs utilizados foram morte encefálica, cuidados paliativos e enfermagem. O operador booleano foi AND e OR. E o período foi a partir de 2017. A questão norteadora foram quais as perspectivas de atuação de cuidados paliativos a partir da redefinição dos critérios de morte encefálica no Brasil. Os documentos recuperados no Cielo foram 9, no Lilacs 16, no Conselho Federal de Enfermagem 1 e no Conselho Federal de Medicina 1. Eles entraram nos critérios de inclusão, né, como artigos originais ou de revisão, dissertações, teses, no idioma português e espanhol e disponível online. A organização deles foi por meio do Google Forms, do Microsoft Excel e foi descritivo narrativo. Os resultados e discussões. Nós fizemos 3 categorias. A primeira dela, para onde se encaixavam cada objetivo dos artigos. A primeira delas foram as questões éticas relacionadas à atuação profissionais, onde nós vimos a importância da nova resolução para o diagnóstico de morte encefálica. Nós presenciamos a carência de educação dos profissionais de enfermagem e de medicina para a identificação do potencial doador, assim iniciando o protocolo de morte encefálica, para poder iniciar o protocolo de morte encefálica. Visando assim os princípios do cuidado paliativo, né, trazer o conforto do paciente e de seus familiares. Um desses princípios é afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural. A segunda categoria foi cuidado com o corpo da pessoa com morte encefálica, para tornar ela como um doador efetivo. Ter o controle das funções endócrino-metabólicas, a vigilância hemodinâmica e cardiovascular, o controle ventilatório da coagulação, cuidados com alterações inflamatórias. Assim, implementando o cuidado paliativo em conjunto com as terapias, né, e visando a redução do sofrimento por meio de estratégias de comunicação das más notícias com a equipe e com a família, trazendo conforto para os mesmos. A terceira categoria foi a abordagem com a família, que faz, às vezes, a resistência familiar à doação de órgãos, por falta de habilidade dos profissionais na hora da conversa com os familiares e durante todo o processo, o desconhecimento da família sobre o desejo da pessoa em doar ou não seus órgãos, insegurança por crenças religiosas, medo pelo risco do tráfico de órgãos. É de responsabilidade médica e da enfermagem repassar as informações para a família durante todo o processo, desde o diagnóstico, a identificação do potencial doador, né? Mas só se pode falar da doação de órgão assim que a morte encefálica for constatada. Oferecer o suporte aos familiares durante a doença e após o óbito é um dos pilares dos cuidados paliativos. Então, nós concluímos que, com este estudo, foi possível identificar de que forma os princípios de cuidados paliativos podem contribuir aos pacientes diagnosticados com morte encefálica, as equipes que prestam cuidados e a família. Com essa abordagem, é possível prestar apoio na comunicação, reorganizar questões sociais, emocionais, econômicas, que modificaram a partir da possibilidade da ocorrência de morte.